Pronto. Então, ó, o local e a data do texto 1 é, como o Vitor disse, Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. O texto 2, o local e a data é em Ribeirão Preto, São Paulo, local, e a data é 5 de março de 2020. Tá? Então, quem colocou, correto. Quem colocou outra coisa, fazer a devida alteração, tá? Posso ir para o vocativo, ou seja, a quem está sendo, né? O vocativo seria que tipo de pronome foi usado, especificamente voltado para uma determinada pessoa. No texto 1 foi para quem? Mas ele começa a carta com qual vocativo? Veja aí. E aí? O pessoal de casa sabe qual é o vocativo do texto 1? Logo no início da carta tem o vocativo. Dentro da Secretaria de Obras, especificamente, ele falou com quem? Isso. Muito bem, Vitor. Então, excelentíssimo senhor ou senhora, né? Diretor ou diretora de obras e infraestrutura, tá? Então, ficou excelentíssimo senhor diretor, deixa eu colocar aqui. E do texto 2? Tem ou não tem? Tem? Não tem vocativo no texto 2, tá? O corpo da carta. O que, que a carta está falando do texto 1? Ele está fazendo o que na carta? Falando sobre o quê? Isso. Solicitação do quê? Da solução para a presença de buracos e focos de lixo, como você disse, não, mau cheiro, na via pública. O corpo da carta do texto 1. Estou deixando aí no chat, tá? A correção. Solicitação de solução para a presença. Ai, meu Deus. Tá pegando. A presença de buracos é o corpo da carta, tá? Do texto 1. De focos, na presença de buracos e focos de lixo na via pública. Isso. Solicitação de solução para a presença de buracos e focos de lixo na via pública. Do texto 1, tá? Solicitação de solução para a presença de buracos e focos de lixo na via pública. Isso, é o corpo da carta do texto 1.
E do texto 2, qual é o corpo da carta? Não. E aí, pessoal de casa, qual é o corpo da carta do texto 2? Alguém pode me dizer? Reclamar sobre o quê? Sobre o valor do pacote de serviços. Reclamação sobre o valor do pacote de serviços. Então, o corpo da carta do texto 2 é a reclamação sobre o valor do pacote de serviços, tá, pessoal? Do texto 2. Reclamação sobre o valor do pacote de serviços. Reclamação, cadê Lucas? Lu... Posso ir para a parte de despedidas? Todo mundo finalizou aí? Reclamação sobre o valor dos pacotes. Lucas, para o seu lugar, Lucas. Vamos. Qual é a despedida do texto 1? Ele se despede falando o quê? Não. Isso. Do texto 1 é sinceros agradecimentos, tá? E do texto 2? Não fala nada. Então, no texto 2 não tem despedida, tá? Só no texto 1. Agora sim, quem assinou a carta do texto 1? Isso, agora é Ana Marta de Souza Lemos. Então, a assinatura do texto 1 foi Ana Marta, que é a presidente da associação, tá? De moradores lá do bairro de Camboa. E do texto 2, quem assinou? Anônimo, tá? Não tem assinatura. Então, do texto 2, ninguém assinou, tá? Vamos ao quarto. Após o preenchimento da tabela da atividade 3, você notou que todos os elementos constitutivos de uma carta aparecem apenas no texto 1, não é verdade? Ó, o texto 2 ficou sem remetente, o texto 2 ficou sem assinatura, ficou sem vários elementos que fazem parte da carta, tá? É possível, pela leitura dos textos, inferir que o texto 1 foi produzido para a forma impressa e o texto 2 pela web. Explique. Pela web é o quê? Uma liberdade maior, você está dizendo no sentido de deixar um pouco mais informal, né, no caso. E aí? Isso, ok. Pessoal aí de casa colocou o quê no quarto? Vamos lá, pessoal de casa. Quarto quesito. E aí? É.
Vou para o quinto, tá? Como vimos, então o texto 1 é formal porque ele tem data, ele tem saudação, ele tem despedidas formais e o uso do vocativo, do excelentíssimo, tá? O texto 2 é informal, não tem assinatura, o que faz supor que foi realizado na web. Ou seja, né, na web, como você falou, tem uma liberdade maior para isso, tá? Quinto quesito. Leia para mim o quinto Isaías, por favor. Isso. No texto 1, qual é a motivação que fez eles reclamarem? Isso, no caso, a solicitação do quê? De prestação de serviço público, né? Que foi. E no texto 2 é o quê? Isso, a reclamação de. Isso, de valores pagos a uma determinada, né? Determinada prestação de serviços, tá? Então, um solicita o serviço ser prestado, tá? Um serviço público, e o texto 2 solicita a questão de valores que foram pagos por determinada prestação de serviço. No texto 1, vê se a Senhora solicitação da pode. prestação de Tia, a um senhora tá no serviço quarto, é? público. Oi? A senhora tá no quarto? Isso, não, tô no quinto. Tô no quinto. A senhora pode repetir o quarto, por favor? E o quinto? Eu saí aqui, tive um Pronto, problema com a internet. Ah, tá. O quarto quesito está dizendo o seguinte. Eu vou voltar aqui para o quarto rapidinho. Após o preenchimento da tabela da atividade 3, você notou que todos os elementos constitutivos de uma carta aparecem apenas no texto 1. Então, no texto 1 aparecem elementos que no texto 2 não tem, tá? É possível, pela leitura dos textos, inferir, ou seja, entender que o texto 1 foi produzido para a forma impressa e o 2 para a web, sim ou não? Sim. Não, Isso, peraí. sim. O texto. Isso. Por quê? Tá. Porque o texto 1 ele é o quê? Ele é fazendo um apelo pro diretor de obras de infraestrutura para consertar a estrada de Itapecima. Isso, mas aí no caso ele é formal ou informal? Formal. Isso, aí o texto 1 ele é mais formal, porque ele contém o vocativo excelentíssimo, ele contém a data, ele contém o local, ele está bem mais completo do que o texto 1. Ah, perdão, do que o texto 2, certo? Então, o texto 1 ele está mais completo do que o texto 2. Por conta disso, deduz que ele foi impresso, tá? E o texto 2 Sim. lançado na web, porque ele está mais informal, ele está faltando elementos, não sabe para quem foi feito, igual no teu o remetente, tá? Consegui Pronto, Gabriel, posso ir para o quinto? Uhum. Pronto. O quinto diz o seguinte: como vimos, as cartas de reclamação que lemos foram publicadas em locais distintos e buscam solucionar interesses diferentes. Quais foram as motivações para cada uma das cartas de reclamação? Explique. Então, qual foi a motivação da carta 1, Gabriel? O que eles queriam Porque que. para ajeitar a estrada de Itapecima que tava em desgaste e retirar o lixo da região.
Isso. Mas aí, a solicitação, então, que eles queriam era a prestação de um serviço o quê? Público ou privado? Público. Público, né? Isso, que não foi realizado. Então, é a solicitação dessa prestação desse serviço público que não foi realizado. E do texto 2 É uma solicitação particular é do serviço. do serviço de internet da NET. Alô? Tá me escutando? Isso. Aí ele estava reclamando pelo valor que estava Alô? sendo pago, não é? Alô? Tá me escutando? Por essa prestadora. Tá me ouvindo? Tá me Tô. ouvindo? Tô, mas Pronto. tá Tá me falando ouvindo bastante a agora? imagem. Agora tô. Pronto. No texto 2, no caso, o texto 2 tá fazendo uma reclamação por causa dos valores pagos por uma determinada prestação de serviço. No caso, esse serviço é privado, né? Uhum. Por causa dos valores pagos por determinada prestação de serviço. O quinto. Estou no quinto ainda. Por determinada prestação de serviço. Posse para o sexto. Todo mundo terminou o quinto, posse para o sexto. Oi? Isso. Oi? 10 e 20. Não, comecei. Pronto. Sexto quesito. A carta de reclamação pode apresentar diferentes níveis de formalidade, dependendo do contexto em que é escrita. No texto 1, observa-se a presença do vocativo. Excelentíssimo senhor diretor. Explica a finalidade do uso desse vocativo. É um tratamento o quê? Isso. Tá, mas aí a resposta não quer saber isso. O enunciado já disse isso. Isso. Esse é um tratamento formal utilizado em quê? Correspondências o quê? Formais. Então, é uma forma de tratamento usada em correspondências formais. Correspondências formais. Isso. Então, utilizado em correspondências formais, tá? Utilizado em ocorrências normais, né? Né, Iana? É utilizada em correspondências formais. Posso ir para a letra B do sexto? É que já Sim. ia pedir para esperar. Letra B. O termo excelentíssimo é empregado preferencialmente para se referir às altas autoridades e não para o cargo de diretor. Em sua opinião, por que se optou por usar esse vocativo, ainda que de forma inadequada?
Mas Não, tá quase lá, tá não, quase ela lá. não usou de forma E aí? inadequada Pode porque falar, foi. Gabriel. Não usou de forma inadequada porque é um cargo tipo assim, diretor. Ele é o diretor de todas as obras do estado, entendeu? Então, assim, eu achei que ela falou do jeito certo. Não, mas na verdade, porque o excelentíssimo, ele é utilizado mais Para juiz. para políticos, cargos além do cargo de secretário. Geralmente, para secretária, essas coisas utiliza-se o senhor, certo? Por que que Senhoria, ele né? usou um pronome tratamento além, né? O excelentíssimo. Para fazer o quê? Qual foi o intuito da Ana Maria, né? Enfim, da Associação de Moradores preferir utilizar o excelentíssimo com o secretário de obras. Vai que talvez ele goste do excelentíssimo e resolva mais rápido, né? Pronto, o intuito de deixar ele mais lisonjeado, fazer com que ele auxilie melhor na resolução do caso, tá? Pode ajudar na argumentação, né? Fazer com que ele se sinta mais apto a poder solucionar o problema, tá? Essa é a oral, não precisa escrever nada, não. O sétimo. Quais as marcas presentes no texto 2 que o definem como um texto informal? Vai. As formas que o rapaz lá Tudo o quê? chamou as formas que o rapaz abordou o diretor lá da NET. Isso, como que ele escreve o texto? É, me sinto Não, por que totalmente. que ele tá com raiva? O que que também faz com que a gente entenda que ele tá com raiva? Porque ele paga um combo de Não, internet. o uso do quê? Que tipo de fonte ele utilizou para escrever? Sim, a internet. Oi, tu. Ah. Isso, caps look, ele usou letras maiúsculas. Geralmente, quando a pessoa num texto de internet utiliza-se a fonte toda em maiúscula, é sinal de que ela está gritando, ela está falando, está alterada, certo? Então, o uso de maiúscula para evidenciar o descontentamento. Ele inicia o texto falando o quê? O como? Isso, me sinto. O fato de não haver texto relativo à Ele data, não tem é saudação, o mais inform... É não isso tem aí que eu ia falar. Porque vocativo, ele, o né? texto um ele Isso. chega. A Não Ana tem Maria. despedida. A Ana Marta, na Isso. verdade, ela chega se apresentando, dizendo o local, Isso. falando sobre o Uhum. assunto e fala excelentíssimo senhor, Isso. textura. Espera aí só um minutinho que ele tá. Deixa a Júlia voltar, por favor. Isso. E, Ó, e o então texto um pronto. 2 Não tem ele esses já elementos. chega falando Isso. e se te desrespeitado e tal. Espera, espera. Não tem como tu esperar ou. Pronto. Realmente, Gabriel. Então, assim, não tem saudação, não tem vocativo, ele não se despede, ele não assina. Então, por isso faz com que o texto seja informal, o texto 2, né? CAPS é CAPS, aí separado look, LOOK. Por que que você está no lugar dela? Pronto, oitavo quesito agora. Ao escrever cartas de reclamação, precisamos elaborar argumentos convincentes e coerentes para sermos levados em consideração. Releia o texto 1 e 2 e verifique os argumentos usados pelos enunciadores das reclamações.
Então, quais os argumentos que foram utilizados? Vamos começar primeiro pelo texto um, tá? O quê? Não, é o texto um. Isso. Isso, buracos do foco e focos de lixo, direitos do cidadão, certo? Qual outro argumento que ele utiliza também? O texto 2 no caso, o texto 2 a senhora tá falando do último argumento dele. Não, a gente está analisando o primeiro texto um, tá? Então, a senhora, Prestem atenção no texto um. Isso, tá. Ele usa o foco de lixo e os buracos. E ele mostra que argumentos para poder solucionar isso. É isso que ele está pedindo. Mas ele usa o quê? Falando o quê? ela usa a informação do local. Ela, deixa eu ver aqui é melhor. Peraí. Ela usa a Tá. informação do local, fala como está o local, o local, e diz que pode agravar a situação por causa dos buracos e porque também lá é muito movimento de carro. Isso. Assim, tá quase lá. Vamos lá. Ela usou o argumento que a rua dela estava cheia de lixo e buraco. Isso, a questão do mau cheiro, a questão dos ratos, os insetos, as doenças A, que. que, a, que, a Ah, questão tá certo. como é o nome? Ok. De que Vamos lá. pode dar, Aham. pode dar dengue por Ocasionar causa que doenças. água junta nos buracos e pode dar dengue. Uhum. A questão da saúde pública, então, também ele usa como argumentos, né, por conta do mau cheiro, dos ratos, dos insetos que podem, né, a dengue, enfim. Pessoal, eu vou parar, tá? Vou parar aí. E aí, o pessoal que vai lanchar, vocês aí de casa também. E a próxima aula a gente finaliza. Enfim, eu vou pedir para que Jéssica esteja finalizando. Ok? Então, beijos. Porque depois desse intervalo eu vou trocar de sala, tá? Até a próxima.